Oi. Oi, ai, Mário, desculpa. Pessoal, desculpa aí, problemas técnicos, a gente não está acostumado, né, Mário? É Problemas uma da novidade. informática. Ah, Problemas não está me ouvindo. da informática atual. Ai, nem fale. Pessoal, desculpa aí. Prometo que a próxima vez vai ficar tudo certinho, redondinho, na hora certa. Estamos atrasados um pouquinho, mas tudo bem. O importante é que o Mário chegou. Bom, como eu estava falando. Bom, como eu estava falando com o pessoal, então, nós vamos falar sobre pensão alimentícia e também como fica o critério das visitas neste período de pandemia. Então, é o doutor Mário Celso Zanin. É um prazer tê-lo aqui. Obrigada pela sua disponibilidade. Não, obrigado vocês. Aí desculpa aí a confusão na hora de entrar, porque a internet dá esses probleminhas mesmo. Com certeza, faz parte. Bom, então vamos começar a falar sobre um acontecimento assim bem corriqueiro, infelizmente. Muita gente está ficando desempregada. Com essa pandemia, muita gente está perdendo o emprego, mas muita gente tem esse comprometimento de pagar pensão. Nesses casos do desemprego, como que fica a situação desta pessoa e até do alimentando, né? Desculpa, eu não entendi. Picotou um pouco a sua pergunta, Patrícia. Tá. Em caso de desemprego, que está acontecendo, infelizmente, com muitas pessoas, e tem aquela obrigatoriedade de pagar a pensão, como é que fica nesses casos, essas pessoas que perderam o emprego e têm que pagar a pensão? Entendo o seguinte, a questão hoje, por causa dessa pandemia, né, o que está acontecendo? Está tendo A melhor coisa que a pessoa pode fazer é buscar uma conciliação com a outra parte. Tanto quem paga como quem recebe tem que se conciliar. Então isso está tendo esse grande questionamento, né, a respeito do que fazer, como fazer. Então o mais certo é usar o bom senso, tentar negociar com a pessoa, geralmente quem paga, né, que vai ter maior interesse nisso, buscar a outra parte, tentar se negociar uma forma de reduzir e levar isso daí para a justiça, porque a homologação é necessária. Sim, e tem que ser uma coisa formal. Não adianta fazer só entre as partes, de uma forma informal. Não, não. A melhor. Porque assim, é como eu falo. O problema da pensão, o problema envolvendo alimentos, é que é como se fosse uma agenda. O que está escrito naquela agenda é o que vale. Então não adianta você fazer um acordo sem formalizar esse acordo. Vou dar um exemplo clássico. Você deve R$ 500 de pensão. Você faz um acordo nessa pandemia para pagar R$ 100. Se você não levar isso à justiça para poder homologar, se levar 4 meses, você está devendo R$ 400 por 4 meses. É um acúmulo, entendeu? Então você tem que levar isso, porque isso daí vai ser colocado naquela agendinha, né, na famosa agendinha que eu estou falando, e vai ficar homologado. Então ali vai ter uma redução. Se amanhã ou depois melhorar, você faz uma outra comunicação, faz tudo, mas você tem que formalizar isso daí. Independente do valor, independente o quanto estiver ganhando, o importante é formalizar. No caso, Sim, sim. a pessoa ficou desempregada, como eu mencionei, e conseguiu o auxílio emergencial. Como fica a questão do auxílio? Porque é um valor pouco, porque é simbólico, é uma ajuda do governo, mas a pessoa, mesmo ganhando o auxílio, ela tem a obrigatoriedade de pagar a pensão. Tem. Entenda o seguinte, a pensão ela é estipulada com face naquilo que a pessoa recebe. Tá? Ela pode, fazendo prova em juízo, que ela teve uma redução acentuada no ganho, o que vai acontecer? Vai ser estipulado um valor dentro daquilo que ela recebe. Se ela não recebe nada, geralmente os juízes, o que eles estipulam? É uma percentagem sobre o salário mínimo. Se ela está ganhando R$ 600, vai ser uma percentagem sobre esses R$ 600. Entendeu?
Então, não é que é fixado em cima de um valor qualquer. Ele tem que ter uma base para o juiz entender o que está acontecendo e, em cima daquilo, fixar. Tá. E esse auxílio emergencial, ele pode ser penhorado ou não? Entenda o seguinte, essa é uma discussão que muitos juízes estão tendo. Existem alguns juízes que já estão entendendo que, por se tratar de alimentos, tanto a pensão como o auxílio emergencial, eles estão determinando, sim, um bloqueio de até 30%. 30%. 30%. Até 30% eles estão determinando. Ô, doutor Mário, e no caso dos autônomos e profissionais liberais? Como faz para comprovar a renda? Porque é difícil comprovar, né? Qual é a documentação? Qual que é o procedimento que a pessoa deverá ter nesse caso? Porque, assim, já numa situação normal, antes da pandemia, tinha um critério. Agora, para provar para o autônomo que caiu a renda dele, como que ele faz para provar? É sempre mais difícil, né? Esse profissional. A questão do profissional liberal, autônomo, né, aquela pessoa que não tem olerite, sempre foi problemático dentro da justiça. O que geralmente a gente aconselha, se a pessoa recebe, não tem nenhum comprovante de recebimento, vamos dizer que ela tem um contador, tem uma empresa de pequeno porte ou uma ME, né, que é microempresa, alguma outra tipo assim, ele consegue uma declaração do contador. No caso que a pessoa não tem nada, não tem nenhum documento hábil, o que ele tem que fazer? Ele tem que tirar o extrato da conta bancária, geralmente os 3 últimos meses, né, e demonstrar aquilo que ele recebe e aquilo que ele paga. Porque também isso é tudo levado em consideração na hora de fixar os alimentos. E tem muitos casos que também a pensão já vem mencionada ou discriminada, né? Nos extratos bancários. Também tem muita empresa que também já tira a pensão do funcionário já logo ali, né? No Lerite também tem esses casos. Não, sim, no caso da pensão, nesse caso de pensão, geralmente acontece quando o cara já é trabalhador, já tem carteira assinada. Então sai um ofício do juiz, vai ser encaminhado à empresa, e ali o ofício ele já determina que vai ser descontado 10, 20, 30, depende do valor que o juiz determinou. E aí já é descontado, já saca o dinheiro, o trabalhador nem recebe, né? Nem Feito recebe. desconto, não, é feito desconto Às na vezes até folha. melhor, né? Já é feito desconto na folha e já vai mandado para a pessoa que vai receber. É. Bom, aí toda a pandemia, não tenho dinheiro, não quero pagar a pensão. Não quero pagar. Bom, a gente sabe, né? É sabido que não paga pensão aqui no Brasil dá cadeia mesmo, dá prisão. Nesse caso, a pessoa não quer pagar a pensão. Ela pode ir presa nesse processo, aí nesse tempo de pandemia? Então, entenda o seguinte, ele é de não ter. Desculpa, entenda o seguinte, essa história de eu não querer pagar a pensão, isso não existe. Tá? Ele é obrigado e vai pagar. Para de cogitação, né? A única coisa que vai acontecer é que ele vai sofrer uma execução de alimentos. Tá? Esta execução de alimentos, hoje, ela é estipulada na seguinte forma. Você pode executar com mandato de prisão ou você pode fazer execução com a penhora de bens. Geralmente, as execuções são feitas sobre o mandato de prisão. Então, esta prisão, o que está acontecendo? Esta prisão hoje, os juízes estão dando uma freada na determinação de prisão, até em face dessa pandemia. Está aliviando um pouco? A questão não seria aliviando, é uma questão de é que eu falo, questão de família, tudo é uma questão de bom senso. Os juízes, eles utilizando a ideia que dentro de um presídio a contaminação é mais séria, é mais fácil haver isso daí, então eles estão substituindo a prisão da pensão, né, pela penhora.
Mas aí a pessoa tem que ter algum bem a garantir. Se caso a pessoa não tiver nada, não conseguir fazer nada, provavelmente vai sair o mandado de prisão, mas essa prisão só vai ocorrer, pelo que a gente tem visto aí, ela vai dar andamento somente em outubro. Mas a pessoa tem até outubro para tentar resolver esse problema. Ô, doutor Mário, eu não posso, por exemplo, a pessoa não pode entrar num acordo com a outra parte, tipo assim, vou ficar sem pagar, porque assim, a pessoa vai preso se a outra parte denuncia, concorda? Eu acho Correto. que é assim. Então, a outra parte não pode negociar, eu vou ficar 3 meses sem pagar e depois eu pago tudo. Uma coisa informal, pode ser? Não. Entenda o Não. seguinte, não. Na questão de não pagar, ela pode até acertar com a outra parte. Olha, eu estou desempregado, por causa da pandemia eu não tenho condições de arranjar um novo emprego, declarar todas as dificuldades. Só que o que acontece? Ela tem que levar isto para a homologação, entendeu? Tem que ser homologado em juízo. Porque senão é aquilo que eu te falo. O grande problema de uma relação pessoal, de família, é que você tá tratando com relações entre pessoas. Geralmente pessoas que conviveram juntos por muito tempo, às vezes tem um ranço, alguma coisa. Aí Então, o que fica acontece? mais complicado. Daqui três Vai reclamar. meses, a pessoa arranja confusão com a outra. Olha, você deixou de pagar 3 meses, eu vou te executar. Entendeu? Então, o mais certo, ela Aí, pode ficar sem pagar, mas desde que homologue perante o juízo. Ela faça o acordo, leva para homologação, homologa, então ela vai ficar aqueles três meses sem pagar nada, mas está declarado para o juiz. Então, a outra parte não vai poder reclamar. sim, sim. Porque você tem que ter um respaldo, né? Não adianta ser só na Sim, palavra, só na conversa. sim. Tem Sim. além do seu lado. Agora, com os processos suspensos, com essas dificuldades aí que a gente está enfrentando, as atividades da justiça, elas estão funcionando nesse caso? Ou como que a pessoa deve proceder? Então, neste caso, o que a pessoa tem que fazer? Se ela quiser fazer qualquer coisa envolvendo a área de família, os processos, judicialmente, os processos estão parados. Porém, como se trata de medidas urgentes, medidas que têm uma necessidade rápida, os juízes aceitam esses pedidos. Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que procurar um advogado da sua confiança, ou se não, a procuradoria, se o caso ela não tiver condições, tá? E o advogado vai entrar com uma medida perante o juiz pedindo homologação com a assinatura das partes, tudo. Se não for uma ação de revisional, a mesma coisa. O processo vai ser aceito, o juiz vai analisar, provavelmente vai analisar um pedido liminar que deve constar na inicial, né? E ele já defere, que aí já fica garantido o direito da pessoa, mesmo que o julgamento ocorra só em dezembro, janeiro do ano que vem, isso não importa, mas a ação vai ser aceita. Entendi. Ó, e você que está nos assistindo, faz a pergunta para o doutor Márcio, se tiver alguma uma pergunta sobre essa situação, aí você queira saber. Entra, teve gente, ó, eu não, já passou, eu não vi, mas teve uma pessoa que mandou um grande boa noite para você. Acho que era drama. Obrigado, não vi aqui. Então, é que passou, você estava conversando e tal, mas te mandaram aí um grande sucesso. Ah, tem uma pergunta aqui da Andréia, minha amiga. Beijo. Acho justo a substituição da prisão pela penhora, afinal, o filho está vivo. E saco vazio não para em pé, necessita se alimentar. É isso aí. É isso aí. Muita gente entrando. Ô, doutor Mário, no caso das visitas, como fica essa questão? Porque tem um acordo, ou judicial, ou um acordo comum entre as partes.
dos dias que a criança fica com um ou com outro. Nesse caso aí, com a pandemia, fica alterado esses dias, é um acordo com eles, ou também tem que fazer essa formalização, se houver mudança nessas visitas? No caso da visita, é que eu falo, toda parte que envolve família é tudo uma questão de bom senso, tá? Infelizmente, a visita é uma delas, porque envolve, nesse caso, envolve mais o sentimento da criança, né? O que o certo seria é mesmo fazendo um acordo, as partes analisando a questão da contaminação, da possibilidade de contaminação, dos riscos que essa criança pode ter, né, indo de uma casa para outra, e chegar a um bom senso. Geralmente, eu aconselho sempre, homologue. Por quê? Porque mesmo que você faça um acordo por um período curto, você tem que informar, tá? Porque você está sempre na mão, na situação de você ter uma boa convivência com a outra parte. Isso a gente sabe que, infelizmente, não é tão comum ocorrer, né? Então, amanhã ou depois, a pessoa pode... Pois não, pode. Então, como a gente sabe que pode ocorrer essas coisas, né? Com certeza. Quando a criança fica mais com uma parte, como que a outra deve proceder? Qual que é o direito que a outra tem, que não vai mais poder ver a criança por um tempo? E qual que é o direito que a outra parte tem nessa questão, já que não vai ter esse contato direto, como era antes? Então, o que acontece? Se você for levar a ferro e fogo, levar o que está determinado no acordo entre as partes, tem que ser respeitado. Se a pessoa não teve o direito de visita, ela pode reclamar ao juiz que estão cerceando aquele direito. Por isso que é bom ter sempre uma informação, uma homologação desse acordo. É claro que se as partes se conviverem bem, dá para você fazer um acordo. Olha, durante 1 mês, 2 meses, durante esses 3 meses de restrição, a criança não sai do lado do tutor, da pessoa que está com a guarda dela. E depois, nos outros 3 meses, faz uma compensação para outra parte. É que eu volto a falar, tudo uma questão de bom senso, tá certo? Claro. Mas sempre pensando na garantia futura, para não haver problemas, é sempre bom levar ao juiz. Falar, olha, excelência, tá, através de uma petição, nesse período vai acontecer isso, e nos 3 meses seguintes vai acontecer isso. É só para deixar bem claro, bem objetivo isso daí. Até porque tem criança que já tem uma certa idade, já um pouquinho maior, ela tem entendimento do que está ocorrendo, mas tem outras não, né? E eu acho que isso também é uma coisa que tem que ser conversado e de uma forma que não seja prejudicada a criança, né? Porque acaba sendo a questão, né? A questão em si é a criança e ela não pode ser prejudicada toda essa situação e, enfim. E no caso dos pais morarem em cidades distintas, em locais separados. É a mesma coisa que eu falei, porque pensa bem, vamos usar o bom senso, o famoso bom senso aqui. Uma pessoa, o pai mora em Santos e a mãe mora em São Paulo. A criança está com a mãe em São Paulo. Ou a mãe ou a criança vai ter que trazer essa criança para Santos. Essa criança vai vir como? De carro, de ônibus, o pai vai subir. Então você tem um translado dessa criança muito longo. Né? A viagem vai parar no posto, aquela coisa toda. Então aquilo que eu falei anteriormente, a questão do bom senso. O que acontece? Se a pessoa mora longe, o mais correto é não ter essa visita. E utiliza o WhatsApp, utiliza os meios eletrônicos, até pelo telefone, que é tão pouco usado, mas para ter esse contato, essa conversa com a criança. E passando a pandemia, aí a pessoa estipula, olha, como ele ficou 1 mês inteiro, 2, 3 meses inteiro comigo, você tem direito a um sábado, domingo, estipula 1 semana, a criança fica com o pai, neste caso, entendeu?
é aquilo que eu te falei, as partes têm que chegar a um entendimento, tá? Para que também não haja prejuízo nem desse nem daquele, né? Sim. Pode acontecer assim, por exemplo, de ou o pai ou a mãe, uma das partes, ter suspeita, sintoma, e aí toda houver uma mudança inesperada. Então, essa criança passa a ficar maior parte do tempo com a outra parte em vista do, da insegurança que ela pode ter, do risco que ela pode estar correndo, sendo que quem estava mais tempo com a criança passa a ser uma ameaça, né, digamos assim. Ah, sim, na realidade a criança passa a ser um vetor de transmissão, né? É, verdade. É verdade. Tem uma pergunta, deixa eu ver aqui. Dizem, peraí, vamos voltar lá. Aí, vamos ver aqui. Ó, não, vai devagar. Aqui. Tem uma pergunta. Não, sobe. Isso. Doutor Mário, boa noite. É a pergunta do Denis Almeida. Como faço para ter certeza que a pensão está sendo usada de forma correta e não para gastos desnecessários? Isso é um grande questionamento na justiça, porque o pai que paga, ou a pessoa que paga, em princípio, ele não tem direito a pedir prestação de contas. Tá? O que pode ocorrer é ele informalmente, conversando com a criança ou conversando com as pessoas, saber se o dinheiro está sendo empregado. Se não estiver sendo empregado ou está tendo um excedente, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que mostrar essa situação, tá? E pedir uma revisão de alimentos. Aí, na revisão, a pessoa vai ter que justificar que realmente está sendo utilizado aquilo, entendeu? Mas uma forma de fazer isso daí já é mais complicado. Embora, Mas embora... essa pessoa tem que estar bem desconfiado, né, doutor Mário? Ah, sim, mas é a convivência da criança, né? O que acontece? A convivência com a criança, o pai vai vendo a roupa da criança. Olha, eu dei dinheiro para comprar roupa. A roupa da criança está toda velha, toda, entendeu? Está toda velha, está toda São detonada. situações que a Então, pessoa vai observando. isso a pessoa tem que ver dia a dia. É claro que se você paga uma pensão baixa, também vai ter um efeito nisso, né? Se você dá R$ 100 para a criança, você não quer que Não a dá para fazer criança... muita coisa. Exatamente, né? É, A gente está falando, sim. fazendo uma perspectiva de um pagamento que deu um valor até considerado, né? Mas quando valores são baixos, a questão é conversar com a criança e buscar, porque você vai ter que ter meios de obter essas informações, porque você não tem como identificar. Não tem como saber, dei R$ 100, comprou alimentos? Eu não sei. É complicado. Isso sempre foi um grande problema. A própria criança, ela vai falando, né? Ela vai falando. Ah, sim, sim, sim. Isso daí é normal. O Wagner Ruivo pergunta, o desemprego do pai, como fazer o pagamento ou como justificar o não pagamento? Abraços, doutor Mário. Acho que você até comentou no começo. Abraço. Abraço para O ele. pagamento, no caso, o pagamento pode sobrar para os avós? Então, vamos lá. Primeira coisa, com relação ao pagamento, o pai está desempregado, como fazer, né? Como justificar, vai ter que ser na justiça. Ele vai ter que informar aquilo que a gente tinha conversado lá atrás, né? Isso. Ele vai ter que informar o desemprego, informar que não está recebendo nada. Ele vai ter que ter todo esse meio de prova para justificar a sua isenção por um período, tá? Agora, se o pai não conseguir e os avós tiverem condições, a obrigação alimentar é passado para os avós, sim, com certeza. Porque a necessidade da criança, ela tem que ser suplementada pela família. E isso se estende aos avós, tanto maternos como paternos.
a responsabilidade não tem como fugir de jeito nenhum, né? Não, não tem. Por isso Tem que que eu assumir. falei. Por isso que eu falei. Questão de bom senso e homologação judicial. Porque não adianta você fazer um acordo, tá tudo certinho, tudo resolvido. Você está tratando com uma relação de um casal que viveu um período e você nunca sabe se aquela relação terminou bem ou mal. E amanhã ou depois essa pessoa pode pleitear, né? Havendo homologação, não se tem que. E uma questão que tem que deixar bem, a gente não sabe até quando vai toda essa situação que nós estamos passando. Então, eu acho que nós temos que encarar isso como uma realidade hoje, né? Não dá para ficar prevendo o futuro. Nós temos que resolver as questões que nos vêm hoje, né? Então, nada melhor do que fazer uma forma formal, civilizada, né? Ah, Bem sim. estruturada, para que não haja problemas depois, né? Tudo uma questão de bom senso. O direito de família, ele já prevê isso daí, justamente porque as decisões de alimentos, elas não ficam fixas no tempo e no espaço. Elas são alteradas conforme as alterações que vão acontecendo na vida das pessoas. Então, ela não, como a gente fala em direito, ela não tem o trânsito em julgado. Você tem a decisão, ela é homologada, ela é fixada. Se no dia seguinte que tudo isso ocorreu, o pai venha sofrer um acidente, fica internado em coma, por exemplo, a, vamos dizer assim, o responsável pelo pai, ele vai na justiça, informa isso e a pensão deixa de existir, entendeu? Ou pelo menos, é suspensa por um período. Porque imagina, o cara está. Então, essas decisões judiciais de família, elas não são fixadas pelo tempo, como a gente fala, ad eterno, né? Pelo resto da vida. Elas são modificadas conforme as situações vão sendo alteradas. E a pandemia é dos grandes marcos que estão acontecendo hoje no mundo, né? O Wagner pergunta aqui, e o padrinho e a madrinha podem ajudar? Pode ajudar? Oficialmente essa responsabilidade não é passada para os padrinhos e madrinhas, mas se eles quiserem auxiliar extraoficialmente, podem. Lembrando que se não pagar o favor, chamar. Aí pode, Não pode de. colaborar. Não, Oi? quem vai assumir na realidade a responsabilidade é só os avós, tá? Padrinho e madrinha não entra na árvore de responsabilidades, entendeu? O que eu falei é o seguinte: se extraoficialmente ele quiser assumir, ele quiser auxiliar, ele pode, mas não é uma coisa oficial. Não existe essa obrigatoriedade oficial, entendeu? Entendi. O Denis pergunta, havendo a prisão do pai e o valor é devido, o valor devido que a pessoa é extinto, diminui, acaba o valor, como é que fica? Não, não. A prisão é uma forma de pressionar o pai a pagar, ou o devedor a pagar. Mas a dívida continua, ela não é extinta. O que acontece é que aquele valor que gerou a prisão não gera uma nova prisão, mas a dívida continua. Então, peraí, mas eu posso fazer um acordo daquele valor que eu estava devendo. Fui preso porque eu não paguei, certo? Aí eu faço um acordo daquele valor. Mas aí os outros meses subsequentes continuam, é isso? Eu vou explicar melhor. O que acontece? Você deve 10 meses, tá? A pessoa entrou com pedido de execução sob pena de prisão. O juiz te intima, você não paga, você é preso, tá? No momento da tua prisão para trás, aquilo que você está devendo, tá? Ele não vai gerar um novo pedido de prisão. Porém, se você foi preso em janeiro e continuou devendo, fevereiro, março, abril,
Esses meses subsequentes gera uma nova pedido de prisão. Mas aqueles atrasos que foram pagos, que seria janeiro, dezembro, novembro, outubro, esses você não vai ser mais preso, mas vai ser executado. A dívida vai continuar. Qual o prazo que a pessoa, qual o prazo que ele, quanto tempo ele pode ficar preso? Tem um prazo, tem um máximo aí de tempo. De 1 a 3 meses. Aí vai depender muito do juiz das condições, né? Mas geralmente Aí os juízes têm arbitrados, geralmente que os juízes têm arbitrado é 1 mês. 1 mês, mas por quê? Ele resolve pagar, fazer o acordo ou sai porque é 1 mês? Não, é assim, se ele for preso, ele só tem 2 alternativas de sair da prisão. Ou ele fecha um acordo para pagar aquilo que ele deve, ou ele cumpre os 30 dias e sai fora. E aí vai pelo. Agora, o acordo, quando você firma o acordo, ele suspende a execução. Quando você não firma um acordo, a execução continua. Você sai da prisão e aí vão fazer a pesquisa. Se você tem carro, se você tem conta bancária, se você tem imóveis, tudo isso é feito uma busca para ver se pode ser penhorado ou não. Porque aí também já vai honrar tudo aquilo que ele devia, se ele tiver algo que ele possa já resolver aquela situação, né, do devedor. Mas Sim. daqui para frente ele continua devendo. Não tem jeito. Sim, sim. E daquela data que ele saiu para frente, ele continuar devendo, ele vai ser preso Vai novamente. ser preso de novo. Vai ser preso de novo. E se ele for constantemente então preso, e é essa que é o problema. Se ele for preso constantemente, primeiro, segundo, terceiro, aí o juiz começa a aumentar o tempo de prisão dele, que pode chegar até 3 meses, como a gente havia falado. Sim. Vou fazer uma última pergunta para a gente até já ir encerrando. A diferença da guarda compartilhada, que tem muita discussão sobre isso. Eu posso fazer um acordo só entre as partes, informal, a gente vê direitinho nessa questão da visita, e também tem aquela que não tem um acordo, então vai para a justiça e faz aquela guarda compartilhada dos dias alternados. Não sei se é a mesma coisa. Entenda o seguinte, a guarda compartilhada não é a questão da guarda alternada, são situações diferentes. Coisa. Não. Muita Compartilhado, você compartilha as decisões, entendeu? Como qual escola vai fazer, aí você tem até uma facilidade maior de ver aonde está sendo gasto o dinheiro. Porque você vai compartilhar os gastos, entendeu? Agora, a questão de guardas alternadas, que seria aonde a criança iria ficar, tá? Que aí não é... Guarda compartilhada. Guarda compartilhada. Tá. Isso. Entendeu? Aí, nesses casos, é que há essa diferença, né? Então, quando você compartilha todas as decisões. Não só aonde a criança vai ficar, quando a criança vai ficar, mas aonde vai ser gasto, o que vai ser feito. Agora, a guarda alternada não é a mesma coisa, porque 15 dias fica com o pai e 15 dias fica com a mãe. O pai e a mãe resolvem unilateralmente o que ele vai gastar com a criança. Entendeu? Entendi. Tá? Mas ela ainda, essa última ainda não está bem solidificada pelo tribunal. É mais um acordo verbal. Tá? É que eu volto a falar, é um acordo entre as partes, porque assim, entenda o seguinte, a justiça, ela tem os princípios. Porém, se houver um acordo entre as partes, e não for prejudicial, e visivelmente não for prejudicial para a criança ou as crianças, não tem por que o juiz não homologar aquele acordo. Entendeu?
Agora, se for decidido pelo juiz, ele vai seguir o que a lei diz. Tá? E a lei, essa guarda alternada, a lei ainda não prevê. Entendi. Ficou bem clara essa questão. Bom, vamos encerrar então o nosso programa hoje. Adorei tê-lo aqui, obrigada. Foi uma experiência nova para a gente. Vamos continuar aí nas próximas vezes. A gente vai conversando mais a respeito com cada situação que a gente vai se deparando, né? É uma situação Sim. nova. Aí no próximo programa a gente conversa aí sobre os problemas do auxílio emergencial, porque as pessoas conseguem, não conseguem, qual o critério. A gente também pode entrar um pouco nessa área do trabalho, como é que fica essas questões, a pessoa perdeu o emprego, gera muita polêmica isso também, né? Sim, De sim. meus direitos, o que meu dever, enfim, aonde que a lei pode ajudar esses trabalhadores, né? Essas pessoas que perderam os seus empregos, que não está é uma situação desafiadora para todos nós, né? Sim, sim. Então, eu acho que tem uma perguntinha aqui antes da gente encerrar rapidinho. Ó. O Wagner pergunta: a partir de qual idade a criança pode tomar alguma decisão com quem ficar? Boa pergunta essa daí. Então, vou fazer a última resposta aqui para ele. Tá aí. Na realidade, o que que acontece? Nós temos, no direito, nós temos o chamado menores púberes, menores impúberes. Os menores que podem resolver qualquer coisa são as crianças que atingem 16 anos até 18. Não é que ele vai ser resolvido pela criança, o juiz vai ouvi-lo, entendeu? Por exemplo, uma alteração de guarda. Se a criança for menor de 16 anos, não se ouve a criança. O juiz vai analisar, vai ver qual a melhor condição familiar e ele vai determinar. Quando a criança tem 16 anos até 18 anos, o que que acontece? O juiz faz uma audiência e escuta a criança. Vai levar em consideração aquilo que a criança falar. Olha, eu prefiro morar com meu pai, porque eu tenho mais afinidade. Não, eu gosto mais da minha mãe. Então, isso será levado em consideração. E uma coisa que muita gente não sabe é que a obrigação alimentar, embora tenha 18 anos como limite, ela se estende até os 21, se a criança estiver fazendo faculdade. Com 18 anos, a criança ela já pode optar. Aí sim, ela chega para o juiz e fala: Excelência, eu quero morar com meu pai. Aí não é ouvido nem a mãe. Então nós temos essas três situações. Porque ele já tem poder de decisão. Então, a decisão da criança prevalece nesse caso. Sim, sim. Ela já prevalece, por ser maior de 18, né? Sim. A Vitória... Como é que é? Doutor Mário, pode passar o contato para consulta? Aí fica ao seu critério. Eu não sei como é que funciona essa questão dos contatos aí com advogados. Pela OAB, a gente não pode ficar dando consultas assim. Mas eu vou passar a nossa página no Facebook, que a gente presta algumas orientações. Até porque consulta ela tem que fazer com o advogado de confiança dela, tem todo esse critério. O nosso Facebook é AEZ Advocacias, tá? Advocacia, ela entra lá, vai ver bastante matéria sobre direito, e em breve a gente vai ter uma página na internet também. Repete de novo, por favor. AEZ Advocacia. AEZ Advocacia. A gente coloca depois aqui para as pessoas saberem. Com certeza. Olha, um grande abraço, muito obrigado. Adorei fazer a minha primeira live com vocês aí. Um grande beijo para a Suzy, também ajudou muito nessa empreitada. Estamos juntos. Obrigada, doutor Mário, por essa entrevista, por essa consulta. Muito sucesso para vocês aí também, tá bom? Obrigado. Obrigado aí pelo convite, obrigado pelas perguntas.
E peço desculpas Imagina! pela nossa tentativa inicial aí de ter ficado meio confuso. Mas Não, mas é nós o início. estamos juntos porque aqui também é tudo novidade. Então a gente também aprende juntos. Muito obrigada. Adorei, eu quero agradecer a todos que acompanharam com a gente aqui essa noite, adorei. E em breve vamos estar aqui novamente. A gente até informa um pouquinho antes, quando a gente for falar novamente mais alguns assuntos. Então, um grande beijo para todos que nos acompanham essa noite. E obrigada. Um grande beijo, uma boa noite para todos. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.